Olá, eu sou a professora Bruna Poliana e o tema da nossa aula de hoje é Processo de Formação das Palavras. Os morfemas são as partes que formam as palavras. Cada palavra é formada por uma ou mais unidades mínimas, as quais são dotadas de significação. Observe: casa, casar, casório, casamento, descasado. A partir da palavra casa são derivadas outras palavras de categorias sintáticas diferentes, porém em campos de sentidos muito próximos. É possível observar que as palavras mantêm uma parte idêntica entre si, que é o C-A-S. É o que se chama de radical ou raiz. As outras unidades que se juntam ao radical e formam outras palavras são chamadas de afixos. Tanto o radical quanto os afixos são chamados de morfemas. Os principais processos de formação são por derivação e composição. Vamos começar falando do processo por derivação. É um processo de formar palavras no qual a nova palavra é derivada de outra chamada primitiva. Os processos de derivação são derivação prefixal, derivação sufixal, derivação prefixal e sufixal, derivação parasintética, derivação regressiva e derivação imprópria. A derivação prefixal é um processo de formar palavras no qual um prefixo ou mais são acrescentados à palavra primitiva. Por exemplo, compor. O prefixo com foi adicionado à palavra por. Impaciente. O prefixo in foi adicionado à palavra paciente, criando assim novas palavras. Já a derivação sufixal é um processo de formar palavras no qual um sufixo ou mais são acrescentados à palavra primitiva. Exemplos: realmente. A palavra real foi adicionado o sufixo mente. Folhagem. A palavra folha foi adicionado o sufixo gen, formando assim novas palavras. Vamos ver agora a derivação prefixal e sufixal. A derivação prefixal e sufixal existe quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma independente, ou seja, sem a presença de um dos afixos, a palavra continua tendo significado. Olha que interessante. Nós temos aqui a palavra infelizmente. A gente diz que essa palavra, o processo de formação dela é por derivação prefixal e sufixal, ou seja, foi adicionado um prefixo, que é o prefixo in, e foi adicionado um sufixo, que é o sufixo mente. Só que os afixos, eles são independentes, ou seja, se eu retirar um, a palavra ainda tem um significado. Por exemplo, se eu tirar o prefixo in, ainda existe a palavra felizmente. Se eu tirar o sufixo mente, ainda existirá a palavra infeliz. Portanto, derivação prefixal e sufixal, eles são afixos independentes. Agora a gente vai falar sobre a derivação parasintética. A derivação parasintética ocorre quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma dependente, ou seja, os dois afixos não podem se separar, devem ser usados ao mesmo tempo, pois sem um deles a palavra não se reveste a nenhum significado. Vejam só o exemplo, anoitecer. Eu tenho um prefixo a e eu tenho um sufixo c. Se a gente tirar um dos dois, a palavra fica sem significado, né? Não existe, eles só funcionam em conjunto, pois não existe a palavra anoitecer e nem existe a palavra à noite junta, né? Então, derivação parasintética é quando os afixos dependem, né? Tem aquela dependência entre si. Vamos para a derivação regressiva. Ela é comumente associada à formação de substantivos derivados de verbos, que são também chamados de substantivos deverbais. Vejam só como é que acontece a derivação regressiva. É quando
eu tenho um verbo e a partir desse verbo vai se formar outra palavra, que no caso é um substantivo. E esse substantivo vai ser chamado de deverbais, tá certo? A nossa próxima derivação é imprópria. A derivação imprópria é uma mudança de classe ou conversão que ocorre na palavra comumente usada como pertencente a uma classe e é usada como outra. Vejamos o exemplo. A palavra coelho, ela é um substantivo comum, certo? Quando a palavra coelho é utilizada em sobrenomes, por exemplo, a gente tem um exemplo de derivação imprópria, que é quando uma palavra vai ser classificada de uma forma diferente, certo? Vai ter uma outra classificação. Olha aqui outro exemplo, verde. Geralmente, a palavra verde é utilizada como adjetivo. Comprei uma camisa verde, certo? Quando a palavra verde é utilizada como substantivo, a gente diz que a derivação é imprópria, né? Pois uma palavra vai ter outra classificação. A palavra verde, que é adjetivo, vai se tornar um substantivo. Agora nós vamos estudar o processo de formação de palavras chamado composição, que é um processo de formação de palavras através do qual novas palavras são formadas pela junção de duas ou mais palavras já existentes. Existem duas formas de composição, que são a justaposição e a aglutinação. A justaposição ocorre quando duas ou mais palavras se unem sem que ocorra alteração de suas formas ou acentuação primitivas. Exemplos: guarda-chuva, segunda-feira e passatempo. É um exemplo de composição por justaposição, pois houve a criação de uma nova palavra por meio de palavras já existentes. Guarda-chuva. A palavra guarda se uniu com a palavra chuva e formou guarda-chuva. Segunda se uniu com feira e formou segunda-feira. Passatempo, né, que já é uma palavra escrita junta. O verbo passa se juntou com a palavra tempo e formou uma nova palavra, passatempo. O nosso próximo processo de formação por composição é a chamada aglutinação. A composição por aglutinação ocorre quando duas ou mais palavras se unem para formar uma nova palavra, ocorrendo uma alteração na forma ou na acentuação. Vejamos o exemplo. A palavra fidalgo, né, que advém dessas palavras, filho de algo, ela uniu-se, né, e vocês percebem que sempre há uma perda de algum elemento. Aguardente, ela é composta por água mais ardente. Nessa junção, sempre vai haver a perda de alguma letra. Na aula de hoje, nós estudamos sobre os processos de formação de palavras. Nós vimos que existem dois tipos de processo de formação, que são derivação e composição. Agora, a gente vai responder questões sobre esse assunto. E a primeira delas diz o seguinte: nós temos uma história em quadrinhos, né, do menino maluquinho. Credo, bocão, seu hambúrguer tá todo desigual, deixa eu dar um jeito. Nheque, 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 menino maluquinho comendo um hambúrguer. Pronto, agora tá igualado. A palavra igualado é formada por derivação. Que tipo de derivação é formada a palavra igualado? Letra A, sufixal, B, prefixal, C, imprópria ou D, parasintética. Gente, a palavra igualado vem da palavra igual. E vocês viram que foi adicionado um sufixo ao final dessa palavra. Portanto, vocês vão marcar que a resposta correta é letra A, derivação sufixal. Agora nós vamos responder o nosso segundo exercício sobre o processo de formação de palavras. E a pergunta é a seguinte: a derivação imprópria é um processo de formação de palavras que consiste na mudança da classe gramatical de um determinado termo. Assim sendo, assinale a alternativa cuja palavra grifada na frase não é formada por derivação imprópria. Vamos lá. Derivação imprópria é quando uma palavra vai assumir outra classificação gramatical. Na letra A, Larissa é uma pessoa muito cabeça, né? A palavra grifada, que é a palavra cabeça, é um substantivo.
certo? E aqui ela está assumindo um papel de adjetivo. Na letra B, o jantar foi colocado na mesa. A palavra jantar é classificada como verbo, mas aqui dentro da oração ela está assumindo um papel de substantivo. Na letra C, o olhar da garota era profundo. A palavra grifada é o verbo olhar, e aqui o verbo olhar está assumindo a classificação de substantivo. Letra D, Pedro é o mais alto da turma. A palavra alto é classificado como um adjetivo e aqui ela está assumindo o papel de adjetivo, porque está classificando o sujeito que é Pedro. Pedro é alto. Logo, dá para a gente entender que a única alternativa que não sofre um processo de derivação imprópria é a letra D. Certinho? Na aula de hoje, nós aprendemos que existem 2 tipos de processo de formação de palavras, que são eles derivação e composição. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê em uma próxima aula, alunos. Tchau!